Agora são 8h30 em cima do pedido, começando o nosso programa, conversando sobre saúde com o oferecimento da Bifarma. Já está aqui conosco o doutor Wagner José Vieira, ele que é médico, clínico geral, fazendo pós-graduação em endocrinologia. Esse nome é um embaraço, mas é endocrinologia, legal. E atende no Rio Central, no Sensat, na rua Manuel Ribas, 1740, fone 3045-4017, em frente à Praça dos Pioneiros. Hoje tem uma nova telefonista, que é a Juliana, que está aqui toda animada para poder atender todo mundo que liga, né? O doutor Wagner também trouxe a noiva. Médico sempre casa com médico, né? Que interessante. Alguém da área da saúde, a noiva que já está fazendo medicina, terminando também. Para poder entender as necessidades, essa vida tão difícil, né, que eles têm, tem que ser da área, geralmente, posso, né? Não entender o outro, né? É verdade. Pois é, isso é bom demais. E já nós vamos ter uma entrevista também já com uma doutora que está se formando, né? Legal. E a Melry, que a minha esposa também está já aqui, né? Tem muita gente aqui hoje no estúdio para atender os telefones. Então você que está em casa ligadinho, ligue 3446-2114, 3446-2107. Tem pergunta? Pode fazer. O Dr. Wagner está aqui para responder com muito carinho. Se não tem pergunta, você pode deixar o seu nome também e concorrer a uma belíssima cesta de produtos cosméticos no final do programa. Muito bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes. Eu fico muito feliz em estar trazendo o Dr. Wagner hoje aqui. Nós iremos conversar sobre um assunto bastante importante e bastante requisitado, né? É um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas e que o Dr. Wagner está aqui para sanar e para realmente explanar um pouquinho. Esclarecer um pouquinho a respeito. Isso. Dr. Wagner, muito bom dia. Bom dia. E hoje, então, nós iremos falar um pouquinho sobre uma doença chamada hipotireoidismo, né? Eu acho que muitas pessoas aqui têm dúvidas sobre ela e nós estamos aqui para esclarecer, né? Então, Dr. Wagner, vamos começar então do início, né? Falando aspectos gerais e o que é, na verdade, o hipotireoidismo. Bom, o hipotireoidismo é um distúrbio que cursa com a falta do hormônio da tireoide, né? É a doença mais comum da tireoide. Geralmente ocorre em mulheres, né? Mais mulheres do que em homens, por princípios genéticos mesmos, numa faixa etária dos 20 a 50 anos, tá? E esse distúrbio pode ter alguns danos, algumas complicações graves, quando não tratada. Certo. Você tem uma ideia de números, região ou Brasil? Bom, de região é muito inespecífico, mas de uma forma geral, é aproximadamente a 20-30% da população. Nossa. E muito inespecífico até porque as pessoas não sabem que tem, né, doutor? Exatamente, né? E porque isso tem muito estigma da população, porque é uma doença que não tem uma característica correta. Própria, né? Própria. Sente isso, tem hipotireoidismo. Não é assim que funciona. Então, às vezes é muito não diagnosticado corretamente, né? E às vezes por falta de orientação mesmo dos sintomas, a pessoa não procura atendimento médico para estar fazendo o diagnóstico, pelo menos uma suspeita, né? De tentar ir no médico para diagnosticar a doença. E esse diagnóstico, como que ele é realizado? Bom, o diagnóstico é muito simples, Márcia. Você dosa os hormônios no sangue da pessoa e a partir daí dos valores, que é o hormônio TSH que a gente pede e o T4 e T3, e a partir desses valores a gente dá o diagnóstico se tem ou não hipo ou hipertireoidismo também, né? Então, assim, inicialmente por um simples exame de sangue se consegue diagnosticar essa doença. Muito diagnóstico. Né? Então, a pessoa vai
passar as suas queixas, né? Alguns sintomas que ela tem, o médico vai passar, requisitar os exames e vai verificar o diagnóstico. Exatamente. Dr. Wagner, quais são as causas, né? Vamos falar depois dos sintomas, né? Sim. Mas quais são as causas inicialmente do hipotireoidismo? Bom, a causa mais comum do hipotireoidismo é um tipo chamado tireoidite de Hashimoto, né? O que é isso? É uma autoimunidade que atinge a glândula tireoide, causando uma inflamação da glândula, fazendo com que a tireoide não produza os hormônios T3 e T4. O que é uma autoimunidade? As células sanguíneas da pessoa vai lá na tireoide, destrói toda ela e faz com que ela inflame e não produza hormônios. Essa é a principal causa de hipotireoidismo. Na verdade, a própria tireoide vai agir contra ela, né? A gente chama que ela cursa com as doenças autoimunes, assim como psoríase, vitiligo, reumatismo, é tudo autoimunidade. A própria célula sanguínea da pessoa vai destruir a glândula. E a gente não sabe por quais motivos, mas sabe que essa é a principal forma de hipotireoidismo. Tem também hipotireoidismo por uso de iodo radioativo. Então, quem tem hipertireoidismo, que é uma produção excessiva do hormônio tiroidiano, às vezes tem que tomar iodo radioativo para conter essa produção excessiva. E às vezes isso gera uma destruição total da glândula, gerando o hipotireoidismo. Essa também é uma das causas. Uma causa rara de hipotireoidismo chama hipotireoidismo secundário, ou seja, que é central para nós médicos, envolve cérebro, né? Então, a glândula hipófise lá no cérebro não produz o hormônio TSH, que é um hormônio que estimula a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4. É uma causa rara, mas também existe. E também tem causada por tireoidectomia. O que é isso? É uma retirada total cirúrgica da glândula tireoide por câncer ou por nódulo, por qualquer outro motivo. Daí a pessoa tem que estar fazendo a reposição de hormônio, porque não vai ter mais a glândula para produzir o hormônio. Muito bem. Muito bem, agora são 8h38, estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde. Hoje, o nosso entrevistado é o Dr. Wagner José Vieira. Ele é médico, clínico geral, fazendo especialização em endocrinologia, viu, doutora Márcia? Eu já consegui. Muito bem, Milton. Já aprendeu alguma coisa hoje, né? É verdade. E atende na Linha Central, no Sensat, na Rua Manuel Ribas, 1740, fone 3045-4017, em frente à Praça dos Pioneiros. E você que está em casa, pode continuar ligando, 3446-2114, 3446-2107, para poder participar do nosso programa, tá bom? Tem pergunta? Faça a pergunta, o Dr. Wagner responde com muito carinho. Não tem? Deixa o seu nome para concorrer uma cesta de produtos cosméticos no final do programa. Acaba de chegar aqui também o Paulo, muita gente no estúdio hoje, maravilha, tá? Tá caloroso, tá gostoso mesmo. A Juliana, pela primeira vez, atendendo o telefone, isso é muito bom. 8h39, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Bifarma. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas, 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Continuando então, Dr. Wagner, vamos falar agora, depois que comentamos sobre as causas, né? Vamos falar um pouquinho dos sintomas do hipotireoidismo.
Bom, os sintomas são muito inespecíficos, né? Tanto que é até difícil o diagnóstico por causa da inespecificidade dos sintomas. Mas geralmente cursa com cansaço excessivo, né? Desânimo, uma sensação de excesso de frio, ou seja, intolerância ao frio e ao calor. Época de frio muito frio, época de calor muito calor, né? Pode ter um ligeiro ganho de peso, até vou comentar isso depois, que não cursa com obesidade, mas sim com um ligeiro ganho de peso. Pele seca, cabelos finos e quebradiços, unha também muito quebradiça. Pode ter prisão de ventre, né, com o intestino preso. Intestino preguiçoso. Na mulher, irregularidade menstrual, infertilidade, né? E às vezes também, principalmente, edema de membros inferiores, ou seja, de pernas. Inchaço nas pernas, né? E quais são, então, as consequências, né, ocasionadas pelo hipotireoidismo? Bom, especificamente não tratado, né, Dr. Wagner? Bom, quando não tratado, geralmente a pessoa vai ter um déficit, né, cognitivo, tanto mental quanto físico, né? Porque tem que ser tratado, isso é imprescindível. O hipotireoidismo tem que ser tratado. Então, quando não tratado, a pessoa vai ter uma perda do rendimento no trabalho, na sua vida ativa, às vezes para rendimento emocional, que até 40% das depressões hoje nas pessoas são por causa de hipotireoidismo, tá? E também o hipotireoidismo gera um aumento do colesterol. Então, quando não tratado, esse colesterol gera ainda mais o risco cardiovascular para ter infarto, para ter derrame, de doenças relacionadas ao coração, exatamente, né? E AVCs, né? AVCs. Também. E nós temos até, Dr. Wagner, uma pergunta de uma ouvinte, né, a dona Ivani, e ela pergunta, ela relata que a tia e a avó têm hipotireoidismo e se ela poderá ter também. Bom, como eu já tinha falado antes que hipotireoidismo é uma causa genética, então com certeza ela poderá ter, tá? Mas a chance dela ter gira em torno de 50%. Então é bom realmente ela tá fazendo exames periódicos a cada ano, a cada 2 anos. Procura um clínico, um médico endocrinologista. Principalmente se ela tiver esses sintomas. Exatamente, né? Principalmente se tiver com esses sintomas que foi citados agora anteriormente, né? E isso é uma das causas que se deve investigar hipotireoidismo, ou seja, causa familiar. Quem tem pai, mãe, irmãos, avós com hipotireoidismo tem que realmente, em algum momento da vida, investigar se tem ou não hipotireoidismo. Correto, Dr. Wagner. E o hipotireoidismo engorda? Essa é uma pergunta bastante comum, né? Isso gera muita polêmica. A gente vê direto aí na mídia, falando, principalmente o caso do Ronaldo, lá que joga no Corinthians, que parou por causa de hipotireoidismo. Então isso gera muito comentário, né? Não, o hipotireoidismo não engorda. Não adianta a pessoa obesa querer jogar a culpa na doença, né, da tireoide, que não é. E realmente, o hipotireoidismo causa uma redução da taxa metabólica corporal, faz com que ela não perda peso, mas não com que ela ganhe excesso de peso, né? Realmente a pessoa fica inchada, com edema, mas isso gera em torno de 5 a 10% total do peso só da pessoa. Ou seja, vai engordar ali uns 2 quilos no máximo, e ponto, né? Então, após o tratamento, isso resolve-se, né, esse quadro volta ao normal e a pessoa tem a vida dela normal, como ela sempre foi antes, né? Se tratando, exatamente, ela vai ter uma vida normal. Vida normal. Então não adianta querer jogar a culpa da obesidade ou do sobrepeso no hipotireoidismo, que isso não é causa. Muito bem, 8h44. Continuamos aí com o nosso programa, conversando sobre saúde. Hoje, conversando com o Dr. Wagner José Vieira, ele que é médico clínico geral, fazendo especialização em endocrinologia. Legal, você pode ligar, tem pergunta? Você viu que tema legal? Falando sobre tireoide. Então, de repente tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, ligue, viu? 3446-2114, 3446-2107. Se não tem dúvida, não tem pergunta, continue ligando. Daqui um pouquinho, exatamente a 15 minutos,
vamos estar sorteando uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma, em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver. Dr. Wagner, nós temos algumas perguntas aqui, né? Deixa eu ver como... Não é Clarice o nome da ouvinte. E ela fala que tem inchaço nas mãos e ganhou peso, tem perda de memória, 44 anos. Ela toma um antidepressivo denominado fluoxetina e toma geralmente para dor, né? Se isso pode estar ligado ao hipotireoidismo. Bom, realmente às vezes pode, tá? Como eu falei, os sintomas dela são inespecíficos, mas esse quadro de ligeiro aumento de peso, ela é uma pessoa certamente às vezes depressiva que toma fluoxetina. Então isso pode ser uma causa de hipotireoidismo, sim, tá? E principalmente esse inchaço, essa perda de memória, esse raciocínio lento, essa falta de concentração, realmente pode estar ligado ao hipotireoidismo, sim. Mas de qualquer maneira é melhor investigar mais a fundo. O médico, né, relata esses sintomas, tudo que está acontecendo e sugere, né, para fazer um exame, né, de tireoide, se tem hipotireoidismo ou não. Correto. E continuando, então, Dr. Wagner, vamos falar sobre tratamento, né? Então, como é realizado o tratamento para o hipotireoidismo? Olha, o tratamento é muito simples, né? Como o hipotireoidismo é a falta do hormônio, você tem que repor o hormônio, né? São várias doses, a gente começa com a dose de 1,4 miligramas por quilo, né? Isso você vai ajustando de 2 em 2 meses até você ter uma concentração normal do TSH. Então, o tratamento é apenas injeção e reposição do hormônio. Não tem nada, não é nada assim de absurdo, é muito tranquilo e a pessoa pode ter uma vida normal quando tratado e nas doses certas. A aptidão da física dela e mental vai se regularizar, ela vai ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Correto. O que nós estávamos até conversando anteriormente, né, que a pessoa tem que levar aquilo muitas vezes para o resto da vida. Exatamente. E tem que incorporar isso, né, no seu dia a dia. Doenças que existem hoje são várias. Acho que o hipotireoidismo é muito tranquilo, né? Se você realmente tem que tomar um remédio em jejum toda manhã, porque se tomar após a alimentação ou com outra medicação, pode diminuir a absorção desse remédio, aí não pode fazer o efeito correto, né? Então, não vai ter perda nenhuma na qualidade de vida dessa pessoa. A gente sempre fala, se fosse para escolher alguma coisa, é hipotireoidismo, porque é o mais tranquilo, né? E não vai ter repercussões clínicas futuras nenhuma. Correto, é uma questão só de se fazer o tratamento correto. Exatamente. E ter o seguir, né, esse tratamento. Tem que seguir sempre, tomar todos os dias, tem que tomar remédio todo dia, tem, mas você não toma água todo dia, não come todo dia, que tem que tomar um comprimido todo dia, né? Acho que é tão simples, muita gente não gosta de tomar remédio. Geralmente esse produto, esse medicamento, ele não tem efeitos adversos. Não tem efeitos adversos nenhum. Quando ingerido em excesso, aí você pode cursar com já um
um hipertireoidismo, porque é o excesso do hormônio. Às vezes, existem muitas formas de emagrecer, que às vezes alguns autores aí colocam hormônio T3, T4 nas formas para isso. Mas hoje já está até proibido, né, doutor Wagner? Hoje já nem... gera um aumento do metabolismo, a pessoa emagrece. Então isso é proibido, pode dar infarto, pode dar derrame, pode ter sérias complicações. Então não faça isso. Se alguém receitar isso, não tome. Tá? É muito perigoso. Tem que tomar na dose correta e certa. Correto. Então o tratamento é realizado com o uso do medicamento diariamente, né? Diariamente. Nós temos aqui uma pergunta de uma ouvinte, a Luciana, e ela fala que não tem útero nem ovário, e que faz reposição hormonal, e ela pergunta se ela pode vir a ter o hipotireoidismo. Bom, Lúcia, eu não sei qual é o motivo que você não tem útero nem ovário, mas o fato de você estar fazendo reposição hormonal não influencia em nada na tireoide, né? Você tem um risco de hipotireoidismo, assim como a população geral tem. Então, quanto a esses dados, pode ficar tranquilo que o seu risco é normal, igual da população em geral. Uma coisa, doutor Wagner, que eu gostaria de perguntar, é interessante a pessoa que tem hipotireoidismo realizar atividade física? Com certeza, tá? Como a gente disse, repondo o hormônio, ela vai ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Pode ser atleta, fazer balé, jump, musculação, né? Não vai interferir em nada. Só que tem que realmente fazer, por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma chance maior de ter aumento de colesterol, né? E o aumento do colesterol vai gerar risco cardiovascular. Então essa pessoa tem que estar sempre fazendo atividade física realmente para ter uma aptidão cardiovascular melhor, né? Para diminuir os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, aumentar os níveis de colesterol bom, que é o HDL, né? Assim, tendo uma boa saúde, uma boa aptidão física. Até porque a atividade física vai diminuir esses níveis, né, de triglicerídeos e colesterol. Com a realização contínua, né, da atividade, né? Geralmente a pessoa vai lá, faz 1 ou 2 semanas e para, né? Ninguém consegue dar continuidade a essas atividades físicas, mas tem que fazer. A nossa vida é tão cheia de estresse, tantas preocupações, a gente tem que liberar isso um pouco nas atividades físicas, no caminhar, numa corrida, numa caminhada. Então é importante, principalmente quem tem hipotireoidismo, realizar sim atividade física. 101.9. Agora são 8h53, estamos aí conversando sobre saúde. E agora o Dr. Wagner responde mais algumas perguntas, doutora Márcia. Bom, doutor Wagner, nós temos uma pergunta da paciente Noeli, de 26 anos. Ela diz que tem hipotireoidismo e ela quer saber se essa doença pode fazê-la ter dificuldade em engravidar. Bom, Noeli, você tocou num ponto muito importante agora, né? Realmente, quem tem hipotireoidismo e deseja engravidar, tem que manter os níveis corretíssimos do hormônio. Por quê? Porque a mulher grávida, com a falta do hormônio tireoide, vai gerar sérios danos para o filho, né, que pode nascer com retardo mental, com deformidades. Então, a principal causa de investigar hipotireoidismo é quando a mulher deseja engravidar. Isso já é rotina no pré-natal da pessoa, da mulher. Então, pensou em engravidar, toda mulher sim tem que chegar no médico e pedir um exame de tireoide, tá? Em relação à dificuldade de engravidar, não existe dificuldade de engravidar. Ela pode engravidar normal, desde que ela seja fértil, né? Ovule normalmente. Só que quando ela pensa em engravidar, o médico vai ter que aumentar um pouco a dose do hormônio tiroidiano. Por que isso? Geralmente porque, como ela vai estar grávida, o feto vai consumir um pouco desse hormônio também. Então tem que aumentar um pouquinho a dose, tá? E em relação à fertilidade, engravidar não tem problema nenhum. Perfeito, Dr. Wagner. Então, as gestantes que têm a doença,
realmente deve manter o contato com o seu médico e possivelmente o medicamento utilizado vai ter uma pequena alteração, né? Vai ter que aumentar um pouquinho a dose, porque, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação, que é o período mais crítico, né? Que é de formação do feto. Então, para que não ocorra nenhuma má formação, tem que estar ligeiramente corretíssimo os níveis de hormônios e TSH dessa gestante. Perfeito, Dr. Wagner. Gostaria aqui só de nós estarmos falando um pouquinho. Ontem, Milton, foi o Dia Nacional da Saúde, né? E a Bifarma aqui gostaria de estar dando esse recado, falando um pouquinho, né, para as pessoas incorporar na sua rotina, né, as práticas e atividades que irão colaborar diretamente na melhora da qualidade de vida e do bem-estar, né? Então a gente está dando algumas dicas aqui para as pessoas, né, fazerem a sua caminhada diariamente, terem o seu lazer, né, que é importante tanto emocionalmente, né, para as pessoas terem um contato com as pessoas, um cuidado com a sua alimentação e o cuidado com o sono, né? Então são algumas dicas aqui para que os ouvintes possam refletir e realmente colaborar e incorporar isso no seu dia a dia, tá? Muito bem, 8h56. Nós temos aqui mais uma pergunta, Dr. Wagner. Olha, hoje está bastante carregado de perguntas. O senhor vê que o interesse é grande no assunto. A gente sabe que o interesse que é um assunto muito, né, polêmico, né, com muitas dúvidas, então eu até fico contente com as perguntas. A ouvinte Maria Aparecida, ela diz que depois que descobriu que tem hipotireoidismo, percebeu o aumento do colesterol, né? Então aquilo que nós já conversamos. Isso que eu acabei de falar, realmente há um aumento do colesterol sim, tá? Principalmente quando não tratado, e após o tratamento, geralmente demora de 6 meses a 1 ano para baixar os níveis de colesterol, para regular, tá? E como eu disse antes, fazer atividade física é o principal remédio para baixar o colesterol, e lógico, é dieta, né? Nós temos mais uma pergunta aqui, mas eu acho que ela já não faz parte do assunto, né? A ouvinte Cláudia, ela relata que tem problema quem tem problema de tireoide pode ter pigarro na garganta. Olha, a questão não é o pigarro na garganta. Muitos pacientes realmente com hipotireoidismo, eles relatam um nó na garganta, né? Um bolo na garganta. Eles falam, doutor, estou com um bolo na garganta. Isso realmente pode acontecer, tá? Não é uma dificuldade para engolir, para deglutir, mas sim uma sensação que a comida para na garganta. Isso realmente pode acontecer, principalmente quando a tireoide está inflamada, ela aumenta um pouco de volume. Aí realmente atrapalha a deglutição da comida. Então realmente... Tipo, passa arranhando, né? Realmente pode ter essa sensação de bolo ou não na garganta, não de pigarro. Perfeito, Dr. Wagner. Como está o sorteio, Milton? Pois é, faltam 2 minutos. Alguém deu uma ligadinha bem rapidinho, 3446-2114, 3446-2107, para a gente fazer o sorteio, tá bom? Estamos aguardando aí a sua ligação imediatamente, tá bom? Para que a gente possa fazer o sorteio de uma belíssima cesta de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma. Dr. Wagner, eu gostaria então de agradecer, né, a sua presença. Eu gostaria que você fizesse um breve fechamento, né, do que você acha mais crucial, mais importante da gente estar falando aqui, né, algum resumo assim rápido. Bom, o crucial é que hipotireoidismo tem tratamento, a pessoa vai ter uma vida normal, e principalmente as mulheres que desejam engravidar,
tem que realmente fazer o exame de tireoide. Isso é o mais importante, eu deixo claro aqui hoje. Tá? Desejou engravidar, faz exame de tireoide, mesmo se tem caso ou não na família de hipotireoidismo. E realmente, tendo sintomas, né, que procurem um médico. Um médico, um clínico, um endocrinologista, né, para estar passando esses sintomas para o médico e tá, né, entrando no consenso para ele realmente pedir exame, né, de hipotireoidismo, né, de uma disfunção da tireoide, para fazer o diagnóstico. Porque se não pedir exame, não faz diagnóstico. Perfeito. Legal, agora vamos fazer o sorteio pra gente. Já são 9 horas, né? Alô? Alô? Maria, de onde você fala? Maria Aparecida? Oi, De onde você fala? eu falo do Jardim São Vicente, Ah, Milton. legal. Por favor, o número de 1 a 25. O 25. Tá bom, então. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Vamos ver quem é que ganhou aqui o nosso sorteio. Deixa eu pegar aqui o nome, né? Quem ganhou o número foi a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, por favor, dê uma passadinha a partir de segunda-feira na Bifam para retirar sua cesta de produtos cosméticos, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todo mundo que participou. Recado, hoje a Bifarm estará na loja Delute, na Minas Gerais 215, fazendo algumas orientações sobre a pele, sobre cosméticos, né? E estaremos lá então para sanar as dúvidas dos clientes da loja, né? Dr. Wagner, eu agradeço muito a sua presença. Acho que conseguimos falar um pouquinho, tirar um pouco das dúvidas dos ouvintes, né? E com certeza teremos mais assuntos aqui Não, para eu nós. estou à disposição de vocês, sempre que vocês precisarem e eu puder vir, eu sei que Não é fácil, é muito corrido, mas eu tenho disponibilidade, com certeza eu venho, a gente conversa, bate um papo, acho que é muito gostoso estar conversando aqui, esclarecendo também a dúvida da população. Com certeza, eu agradeço a presença então. Um excelente final de semana, Milton, para os ouvintes também, e um ótimo dia para todos. Certinho. Lembrando que a Maria Aparecida que ganhou a cesta de produtos cosméticos é a Maria Aparecida do Jardim São Vicente, tá bom? Tá aí dado o recadinho. Porque tem bastante Maria Aparecida que ligou aqui hoje. Gente, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela audiência e pela participação. Pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Cuidar da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. Bifarma, natural e saudável de viver.